A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 6 do quarto trimestre do ano de 2020, que tem por título A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? O texto áureo que está em Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8, nos diz: Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. A verdade prática, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa teologia de Elifaz. Elifaz, um amigo de Jó, que acreditava que somente sofria aquele que tinha pecado. Porém, Jó, o próprio Deus, ele testemunhou que Jó foi um homem reto, um homem fiel e temente a Deus. A leitura bíblica em classe, vamos ler Jó capítulo 4. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-as, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificastes. Mas agora te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Jó 22. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura o homem será de alguém proveito a Deus? Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em tu sejas justo? Ou lucro algum em tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Elifaz, o amigo de Jó, ele acreditava que Jó estava sofrendo porque ele tinha algum pecado, tinha pecado diante de Deus. Porém, Jó, ele tinha o testemunho do próprio Deus. O próprio Deus é quem testemunhou a respeito de Jó. Que Jó era fiel, que Jó era temente a Deus. Jó, um homem reto. O próprio Deus
ele testemunhava essas qualidades de Jó. Neste mundo, só quem comete pecado sofre? Eis a pergunta. Muitos têm uma percepção teológica parecida com o de Elifaz, conforme veremos nessa lição, no decorrer dessa lição. A justiça retributiva, embora seja uma lei que está presente nas escrituras sagradas, nem sempre dá conta de toda a realidade. O livro de Jó mostrará exatamente isso. O sofrimento que o patriarca Jó passava nada tinha a ver com a consequência de algum pecado cometido por ele no passado. É importante aprendermos essa lição a fim de não proferirmos julgamentos precipitados em relação ao sofrimento de um irmão ou de uma irmã em Cristo. Que esta lição nos sirva de exemplo. Que sirva de aprendizado para nossas vidas. Para nós não julgarmos o sofrimento de algum irmão dizendo que o irmão passa por tal luta por ter cometido pecado, por ter pecado contra o teu Senhor. Nesta lição estudaremos o discurso do amigo de Jó, Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. A lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica, que não pode ser contraditado. O homem colhe o que plantou. Esta primeira parte de seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, ele faz falando, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo, como está em Jó 4:8. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequências das nossas ações. A Bíblia mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo e por isso recompensa os bons e pune os maus, como está em Salmos 1:6. O Novo Testamento também atesta esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro 3:12. Portanto, defende que o pecado sempre produz consequências.
mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo ele faz, se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado. Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral de seu pecado. Não havia outra opção. Quantos são os que fazem acusações precipitadas nos nossos dias, né? Quando alguém passa por momentos delicados na vida, quantas pessoas julgam, né? Quando um irmão, alguma irmã está passando por alguma luta, alguma tribulação, julgam que os irmãos estão passando por ter cometido tal pecado, por ter pecado contra Deus. Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem de que Deus é quem pode ver todo lado da questão. Que isso nos sirva de exemplo, de ensinamento. Não julguemos precipitadamente. Não vamos julgar os irmãos. Vamos deixar para Deus. Deus conhece a vida de cada um. A queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Jó 6:7. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo. Governado por uma lei moral de causa e de efeito. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Tratava de parte da verdade, mas não de toda a verdade. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus, de si mesmo e de seus amigos. Isso leva Jó a se queixar de Deus. Jó 6, versículo de 1 ao 13. Ele se queixa pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto, não merecia sofrer. Em seguida, Jó se queixa a Deus, como está em Jó 7, versículo 11, 21. Desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, com o seu Criador. Onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. É ter aquele diálogo diretamente com Deus. Falar com Deus para que Deus fale conosco. Diante de tal situação, o melhor é falar com Deus. É pedir socorro a Deus. Os pecadores de contexto da tradição religiosa. Ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, Jó, capítulo 15, de 1 ao 35, ele faz argumentos
argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso, ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja entre nós? Que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Segundo ele faz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz, como está em Jó 16, 17. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme o fazemos em Salmos. Orações e súplicas recitadas assim. Isso evita um literalismo rígido, que empobrece o sentido do texto, quando este é poético e, consequentemente, transforma Jó em um sacrilégio, em um sacrílego. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus, em momento algum. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz apelava aos céus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. E quem poderá? Deus. Ele procura Deus. Ele procura Deus para que possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu, como está em Jó 16, 18. 17, 2. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador pronuncia o justo advogado, Jesus Cristo, como está em 1 João, capítulo 1, versículo de 5 ao 7. Jó também afirmava possuir uma sabedoria igual ou superior à dos seus amigos. Os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, Elifaz apela para a transcendência divina ao atacar a Jó.
Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana, como está em Jó, capítulo 28, versículo de 1 ao 3. Para ele faz o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que ele criou, como está em Jó, capítulo 22, 12. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara, como está em Jó 23, de 1, 24, 25. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus como ele quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que sua alma quiser, isso fará. Jó 23, 13. Todavia, isso é apenas um lado da história. Jó está consciente de que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Jó 23, 10. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. É exatamente isso. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens. Sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos, nos diversos detalhes da vida. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Somente os que tinham pecado é que sofrem. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional que sempre associou a desgraças ao consentimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus. E isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. O amigo de Jó, ele estava convencido de que Deus tinha abandonado Jó, porque Jó havia pecado. E que Jó deveria arrepender-se de seu pecado. Mas Jó, ele defendeu a sua integridade. Defendeu a sua comunhão diante de Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um. Chegamos mais
ao final de uma lição dessa semana, desse trimestre. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um. Que nós, com essa lição, possamos aprender a não julgar os nossos irmãos. Que o Senhor possa continuar abençoando e vamos continuar perseverando firmemente no caminho do Senhor, lutando para que essa fé nunca venha sair de nossas vidas. Que a fé de Jó, que nós possamos aprender muito com Jó. Fiquem com Jesus, que o Senhor possa abençoar.